Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as propriedades dos limites, né? No nosso último encontro nós falamos um pouquinho, né, da análise dos limites de uma função, fazendo, na verdade, uma análise gráfica. Agora a gente vai aprender a fazer análises diretas, né, utilizando, né, algumas propriedades. Então aqui a gente tem uma lista, né, de algumas propriedades básicas. Por exemplo, se eu tenho aqui, né, o limite de f de x tendendo a A e o limite de g de x tendendo a A, né? Ou seja, de duas funções distintas tendendo ao mesmo valor. Então, a gente sabe que, né, o limite da soma das funções é a soma dos limites. Então, eu posso simplesmente somar a função e depois calcular o limite, ou calcular o limite e depois somar os resultados. Da mesma forma, acontece com a subtração, acontece com a multiplicação por uma constante, acontece entre o produto de funções e entre, né, a divisão de funções. Vamos calcular o primeiro exemplo, né, onde ele pede para utilizar as propriedades dos limites, analisar, né, os gráficos aqui na nossa figura número 1 e calcular os limites se existirem. Então, na letra A, ele quer o limite de f de x mais 5g de x com x tendendo a menos 2. Então, como eu não tenho a lei de formação das funções, eu vou ter que fazer separado. Então, aquilo ali é a mesma coisa que o limite de f de x com x tendendo a menos 2, mais 5 vezes o limite de g de x com x tendendo a menos 2. E aí a gente faz, né, os resultados separados, tá vendo? Vamos analisar aqui na função f, que é a nossa função rosinha, x tendendo a menos 2. Ó, deixa eu só grifar melhor aqui o nosso eixo, que às vezes fica escuro não, ele está na mesma proporção da malha quadriculada, aí dá para confundir, né? Então aqui, 0, menos 1, menos 2. Quando x tende a menos 2, seja pela esquerda, né, por aqui, ou pela direita aqui, o resultado é esse, né, a altura do gráfico é 1. Então aqui o resultado vale 1, mais 5 vezes o limite da g, que é a azulzinha, com x tendendo a menos 2. Ó, menos 2 também continua sendo aqui, né, a altura vai ser menos 1. Então o resultado vai ser 1 mais 5 vezes menos 1 vai dar menos 4. Esse aqui é o resultado da letra A. Agora a gente vai ver a letra B. Ele quer o limite de f de x vezes g de x. Então, eu posso fazer simplesmente o limite de f de x com x tendendo a 1 vezes o limite de g de x com x tendendo a 1. Então, eu calculo os limites separados, tá vendo? E depois eu faço o produto dos resultados. X tendendo a 1, ó. 1 tá aqui. Na f, tanto pela esquerda, né, quanto pela direita, ele vai bater aqui em cima, que é o 2. E x tendendo a 1 na função g, que é essa aqui, ó, x tendendo a 1. Ó, pela esquerda, ele tende a menos 2. Pela direita, ele tende a menos 1. Aqui ele não existe. Então, o resultado, ele não existe. O limite. Lembrando que, né, para um limite existir, o limite bilateral tem que ser verdadeiro, ou seja, pela esquerda e pela direita tem que tender ao mesmo resultado. Aqui, ó, pela esquerda, ele tende a menos 2 a g, né? E pela direita, ele tende a menos 1. Então, né, como tem esse buraco no gráfico, né, você tem um limite inexistente. E na letra C, limite de f de x sobre g de x com x tendendo a 2. Então, a gente pode fazer o limite de f de x com x tendendo a 2 sobre o limite de g de x com x tendendo a 2. Então, ao invés de dividir as funções, né, e calcular o limite, eu calculo os limites e divido os resultados. Então, lá, x tendendo a 2. O 2 está aqui. Quando x tende a 2 na f, ele vai dar mais ou menos esse resultado aqui.
1,5. Vou considerar ali aproximadamente 1,5. E na de baixo, na G, x tendendo a 2, e vai dar 0. Existe divisão por zero? Não, então aqui o limite também não existe, certo? Aqui nós temos mais algumas propriedades, né? A potência também é válida. Você pode, né, se eu tenho n na minha função, eu posso simplesmente calcular o elevado a n na resposta do limite. Essa aqui é bem importante. O limite de uma constante é a própria constante. Então, limite de 5 com x tendendo a 3 é 5, tá? X pode tender a qualquer valor, se aqui for uma constante, ou seja, não for variável, não for em relação a x, o limite da constante é a própria constante. E limite de x com x tendendo a A é A. Isso aqui vai ser muito importante, que vocês vão observar que é só fazer a substituição, tá? Ó, limite de x elevado a n com x tendendo a A, substitui x por A, vai ficar A elevado a n, tá vendo? Sempre a substituição. Mesma coisa, ó, raiz enésima de x, raiz enésima de A. A gente vai ver na próxima, né, a próxima propriedade, teorema, na verdade, que é pela regra da substituição, que a gente vai resolver todos os nossos limites. Vamos para mais um exemplo. Calcular os limites a seguir justificando cada passagem. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Conforme a gente tinha falado, a gente pode fazer a regra da substituição, ou seja, simplesmente eu vou pegar o 5 e substituir no x. Então, esse limite ele vai ser igual a 2, que multiplica 5 ao quadrado, menos 3, que multiplica 5, mais 4. Então, aqui vai dar 5 ao quadrado, 25, vezes 2 vai dar 50, 3 vezes 5, 15, mais 4. 50 menos 15, 35, mais 4, 39. Então, assim, o primeiro método de resolução, gente, é a substituição. Você substitui. Não tem problema nenhum, né? Durante a substituição, o resultado do limite é esse. Não tem o que fazer. Vamos dar uma olhadinha nesse aqui, ó. Esse aqui pode ser que tenha um problema? Sim, porque como é uma fração, se zerar embaixo, a gente vai ter um problema. Mas se não zerar, gente, é só substituir normalmente. Ó. Então, aqui vai ficar menos 2 ao cubo, mais 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 1. Isso sobre 5 menos 3 vezes menos 2. Menos 2 ao cubo vai dar menos 8. Mais menos 2 ao quadrado vai dar 4. Vezes 2 vai dar 8. Menos 1. E aqui vai ficar 5 menos 3 vezes menos 2 vai dar mais 6. Então, a resposta vai dar, né? Menos 8 mais 8 cortou, vai dar menos 1 sobre 11. Teve algum problema na substituição? Não. Deu fração, tudo bem. É uma resposta possível. Então, essa aqui é a propriedade que a gente tem utilizado agora. Ó. A propriedade da substituição direta. Então, né, se f, né, for uma função polinomial ou racional e A estiver no domínio, é só você substituir. Então, foi o que eu falei, você substitui, não tem problema nenhum durante a substituição, o resultado do limite é esse. O que pode acontecer é a gente encontrar algumas indeterminações matemáticas. O que é indeterminação? Cair num zero sobre zero. Aí a gente tem que fazer manipulações algébricas para que o resultado do limite seja possível de ser calculado, tá? A gente vai ver isso através de alguns exemplos. Ó, vamos dar uma olhada nesse aqui. A gente sempre tenta fazer a substituição. Então, se aqui eu faço a substituição, o que acontece? Vai ficar 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 1. 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 vai dar 0, 1 menos 1 também dá 0. Cair numa indeterminação matemática. Tá? Então, gente, esse limite, ele é possível de ser calculado. Ele só não vai poder ser calculado de maneira direta, né? Na maneira da substituição direta. Então, a gente vai ter que fazer algumas regrinhas de fatoração. Então, olha só. Limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1.
Então, esse aqui é o seguinte. O x ao quadrado menos 1, vou até colocar aqui no cantinho, né? É aquela regrinha do x ao quadrado menos a ao quadrado, produto notável, né? É a mesma coisa que x mais a e x menos a. A gente usa bastante essa regrinha. Então, isso aqui é importante vocês saberem calcular, tá? Fazer essa fatoração. Se tiverem muita dificuldade com essas fatorações, né, podem procurar na monitoria. Então, aqui a gente vai ter x ao quadrado menos 1, isso aqui é a mesma coisa que fosse menos 1 ao quadrado, né? Vai ser a mesma coisa aqui, x mais 1, que multiplica x menos 1. E o de baixo eu repito. E aí, como eu fiquei com dois parênteses idênticos em cima e embaixo, esses podem ser cancelados. Então, o que eu estou calculando, na verdade, é o limite de x mais 1, que foi a única coisa que sobrou, com x tendendo a 1. E aí, sim, agora eu posso usar a regra da substituição direta. Se eu substituo x por 1, 1 mais 1 vai dar 2, né? Agora eu posso substituir aqui x por 1. 1 mais 1 dá 2. E o resultado do limite é esse, certo? Então, tentou substituição direta a princípio, deu 0 sobre 0, você vai ter que fazer alguma manipulação algébrica, ou fatoração, ou racionalização, né? Para a gente poder conseguir cancelar alguns termos e ficar com uma função de maneira que essa possa ser utilizada a propriedade da substituição direta. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Aqui a gente tem uma função definida por duas sentenças, tá? Eu vou esboçar o gráfico dela com vocês. Aqui eu vou desenhar aqui os eixos coordenados. Então, eu tenho a função, ela vai se comportar de duas maneiras. Até o 1, ela vai ter um comportamento, aliás, não é até o 1, né? Para x igual a 1, ela vai ter um comportamento, para x diferente de 1, ela vai ter outro comportamento. Então, olha só. Para x diferente de 1, ou seja, para qualquer valor do gráfico menos 1, ela vai seguir essa regrinha aqui. E que regrinha é essa? É uma reta, né? X mais 1 é uma reta. Então, eu vou colocar aqui valores numa tabelinha para a gente montar essa reta, tá? Então, vamos supor, se for menos 1 mais 1 vai dar 0. Se for 0, 0 mais 1 vai dar 1. Posso substituir por 1? Não, mas eu vou colocar aqui só para dizer como que ficaria se esse ponto existisse. 1 mais 1 daria 2. Então, eu só vou lembrar que esse ponto aqui não existe, tá? Então, a reta que eu vou esboçar vai ser menos 1 com 0. Então, menos 1 com 0. 0 com 1. Aí, aqui seria 1 com 2. Então, eu vou fazer com um ponto aberto. E se fosse 2, 2 mais 1 daria 3. Então, o ponto 2 estaria com 3, seria mais ou menos aqui. Então, eu teria essa reta aqui, ó. Vou fazer essa mais fininha. Não está muito perfeita, né? Porque eu fiz os pontos de qualquer maneira. Deixa eu até voltar aqui. Só escrever aqui. Então, se aqui for 2, vai dar 3. Então, eu vou desenhar a minha reta aqui, ó. E exatamente no 1, ela vai ter um buraco. Porque para x igual a 1, ele não vai seguir essa regra. Quando x for 1, qual é o resultado? Quando x for 1, o resultado é π. Quanto que vale π, gente? 3,14. Então, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, o 3 está aqui. Então, 3,14 é mais ou menos aqui em cima. Ó. Então, quando x for 1, ó, é 3,14. Mas se for diferente de 1, o ponto vai pertencer à reta. Então, é uma reta, tem um buraquinho no meio, e nesse buraquinho, né, vai ter uma outra imagem separada dessa reta. Agora, ele quer calcular o quê? Ele quer o limite com x tendendo a 1. Então, ó, se x tender a 1 pela esquerda, ele vai se aproximar do 2.
E pela direita também vai se aproximar do 2. Então, gente, o limite de f de x com x tendendo a 1 é igual a 2, tá? Embora o f de 2 seja igual a π. F de 2 não, desculpa. O f de 1 seja igual a π, tá vendo? O limite com x tendendo a 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, vai dar 2, que ele vai tender a essa altura aqui. Porém, exatamente no x igual a 1, o resultado é 3,14, que é o π. Isso aqui é chamado de descontinuidade de função. Mais um exemplo? Então, a gente vai calcular um exemplo de cada. Então, aquele primeiro que a gente viu, na verdade, foi uma que a gente tinha que fazer a fatoração, né? Agora a gente vai ver uma que a gente vai resolver, de fato. Né? 3 mais h ao quadrado menos 9 sobre h. Então, o que a gente tende a fazer primeiro? Tentar substituir. Então, vai ficar 3 mais 0 ao quadrado menos 9 sobre 0. Aí aqui, ó, 3 ao quadrado vai dar 9. 9 menos 9 sobre 0 vai dar 0 sobre 0. Uma indeterminação. Então, dá para calcular. Indeterminação. Só não dá para calcular de maneira direta. A gente vai ter que fazer alguma manipulação algébrica. Que manipulação algébrica que a gente vai fazer? Eu vou resolver esse produto notável. Na outra, a gente fez o quê? A gente fez a fatoração, né? Aqui a gente vai tentar resolver esse produto. Ó. Limite. O que é 3 mais h ao quadrado? É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Professora, como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer? É na prática, tá? Você vai olhar, essa aqui eu acho que dá para resolver dessa maneira. E aí, na prática, você já vai, né, pegando o macete. Ó. 9 menos 9 vai cancelar. E aí, a gente vai ficar com o limite de 6h mais h ao quadrado sobre h, com h tendendo a 0. E, professora, se eu substituir aqui, vai dar 0 sobre 0 de novo. Sim, mas eu ainda posso usar o método da fatoração de fator comum em evidência. Como aqui os dois têm h, eu posso botar o h em evidência. E aí vai ficar 6 mais h sobre h. A intenção é sempre chegar num valor em cima e embaixo idênticos para poder cancelar. Ó. H e h cortou. Aí vai acabar com o problema do zero embaixo. Ó. Se eu substituir agora h por 0, que é aqui, vai ficar 6 mais 0, que vai dar 6. E essa aqui é a resposta do nosso limite. Então, aqui, né, não dava para fatorar, mas é o contrário, a gente resolvia o produto notável, aí cancelava o 9, e aí sim a gente poderia usar a fatoração, né, por fator comum em evidência. Por isso que eu falei, essa parte da fatoração e do produto notável vocês vão usar muito. Então, quem tem dificuldade, né, dá uma relembrada nessa parte. Mais um outro tipo de cálculo de limite. Esse aqui eu acho que eu já falei com vocês. A gente vai usar o método da desracionalização. Esse aqui a gente multiplica pelo mesmo cara que está aqui em cima, só que com o sinal aqui do meio. Não é o sinal da raiz, tá, gente? É o sinal entre a raiz e o número. O sinal contrário. Então, vai ficar raiz de t ao quadrado menos 9. Aqui no... Opa, menos 9 não, mais 9. Aqui não é menos 3, então eu vou multiplicar por mais 3. E eu vou multiplicar isso em cima e embaixo, por quê? Quando eu multiplico, né, um fator em cima e embaixo, uma fração, eu não estou alterando nada. Porque isso dividido por isso dá 1, né? Então, multiplicar por 1 não altera. Beleza. Agora, a gente vai fazer o cálculo. Professora, como é que eu vou multiplicar esse cara aqui em cima? Observem, gente, que a gente tem exatamente isso aqui, ó. X mais A que multiplica X menos A. Tá vendo? Ó, o meu X é essa raiz, né? E o A é o 3, ó. Então, eu tenho X menos 3 multiplica X mais 3. Como é que resolve isso? Que é produto notável. É X ao quadrado menos A ao quadrado. Então, é o quadrado do primeiro. Quando eu pego essa raiz aqui e elevo ao quadrado, a raiz corta.
Então, vai sobrar só t ao quadrado mais 9. Menos o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é o quadrado do 3. Então, aqui 3 ao quadrado, 9. E embaixo vai ficar t ao quadrado, que multiplica raiz de t ao quadrado mais 9. Aí embaixo você não vai fazer nada, professor? Nada, não tem o que fazer, tá? Com t tendendo a 0. Em cima, a gente percebe que 9 menos 9 vai dar 0. E aí vai ficar um t em cima, um t ao quadrado em cima e um t ao quadrado embaixo, que está multiplicando. Esses aqui eles podem ser cancelados. E aí o limite que eu vou calcular é esse aqui, ó. Quando cancela tudo em cima fica 1, né, gente? Não é 0, não. 1. Sobre raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Com t tendendo a 0. E agora, professora? Só substituir este t por 0, né? Dá para substituir? Dá. Porque aí, ó, 0 mais 9 dá 9. Raiz quadrada de 9 dá 3. Então, dá 1 sobre 3 mais 3 dá 1 sexto. E esse aqui é o resultado do nosso limite. Então, só para relembrar, né? Aqui a gente chamou raiz de t ao quadrado mais 9 de x. E o 3 a gente chamou de a. E aí a gente fez essa analogia aqui, certo? Na questão 7 a gente tem uma função modular. Então, a gente pode primeiro calcular aqui a tabelinha xy. Os 4 valores 5 são suficientes. Vou pegar negativos e positivos. Então, ó, se x for menos 2, módulo de menos 2 dá 2. Se x for menos 1, módulo de menos 1 dá 1. Módulo de 0, 0, 1, 2, 2. Então, como que é o gráfico dessa função módulo de x? É um gráfico basicamente assim, tá, gente? Vou colocar aqui. É isso aqui, ó. Tá? Vocês perceberem, ó. O menos 1, né, vai ligar com 1. E o 1 também vai ligar com 1. Aí o menos 2 vai ligar com 2, e o 2 também vai ligar com 2. E assim vai. Aí ele quer saber qual é o limite dessa função com x tendendo a 0. X tendendo a 0, seja pela esquerda quanto pela direita, o resultado vai dar 0, certo? Então, o resultado desse limite aqui é 0. Ele queria mostrar isso mesmo, tá? Então, a gente mostrou através do gráfico. Nessa daqui, eu já quero mostrar que ele não existe. Vou mostrar também através do gráfico, tá? Então, eu vou, mesma coisa, montar uma tabela XY, certo? Vou encontrar valores aqui. Vou pegar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Os mesmos valores, tá? Se x for menos 2, vai ficar módulo de menos 2 dividido por menos 2. Módulo de menos 2 dá 2. Dividido por menos 2 vai dar menos 1. Se for menos 1, aí vai ficar módulo de menos 1 dividido por menos 1. Módulo de menos 1 dá 1, dividido por menos 1 dá menos 1. A gente vai perceber que esses valores todos negativos vão dar todos iguais a menos 1. Se eu colocasse menos 3, ó, módulo de menos 3 dividido por menos 3, vai ficar 3 dividido por menos 3 vai dar menos 1. Por quê? Os valores são iguais. O sinal de cima vai ficar positivo, de baixo negativo, o resultado vai ficar menos 1. Só que quando eu coloco 0, gente, 0 sobre 0 não existe. Então, aqui, a gente não vai ter ponto, não tem domínio, certo? Quando x for 1 e x for 2, aí vai ficar módulo de 1 sobre 1, vai dar 1. Módulo de 2 sobre 2 vai dar 1. Módulo de 3 sobre 3 também vai dar 1. Ou seja, a partir do 0, todos os resultados vão ser iguais a 1. Como que vai ser esse meu gráfico? Vou apagar aqui para a gente poder desenhar o gráfico. Meus eixos coordenados. Então, aqui a gente tem o y, aqui a gente tem o x, né?
Então, aqui eu vou colocar 1 e aqui eu vou colocar menos 1. O que acontece? Quando x for um número negativo, o resultado é sempre menos 1. Então, é uma reta aqui, ó. Opa, embaixo, né? X é menos 1, aqui. Vai ser sempre essa reta constante. Ah, professor, e aqui? Exatamente aqui em cima. Aqui não vai ter nada, tá? Então, porque eu não posso substituir x por 0. E quando x for maior do que 0, né? 1, 2, 3, o resultado vai ser 1. Aí vai ser uma reta lá em cima. Da mesma forma, aqui, né? Exatamente no x igual a 0 não tem ponto. Então, agora a gente vai analisar o limite. Eu quero que x tenda a 0, que é aqui. O que acontece quando x tende a 0? Pela esquerda, o limite é menos 1, mas pela direita, o limite é mais 1. Então, o limite ele não existe. Para ele existir, ele tem que tender ao mesmo valor, tanto pela direita quanto pela esquerda, certo? Eu até fiz o gráfico também aqui no GeoGebra, para vocês confirmarem que o gráfico está exatamente igual ao meu. E um último exemplo, a gente vai calcular mais uma função, né, definida por duas sentenças. É importante a gente fazer o gráfico, mas se você quiser, a gente pode não fazer o gráfico, tá certo? A gente pode perceber que só tem valores maiores do que 4 e menores do que 4. Vou fazer o gráfico de qualquer maneira, acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, primeiro eu vou usar os valores maiores do que 4. Então, 4, 5, 6. Como é raiz ali, eu não vou trabalhar com 4, 5 e 6, não. Peraí, eu vou trabalhar com 4, 5 e 9. Por quê? Se eu substituir x por 4, 4 menos 4 vai dar 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Se eu substituir x por 5, 5 menos 4 vai dar 1. Raiz quadrada de 1 dá 1. Se eu substituir por 9, 9 menos 4... não, vou substituir por 9, não. Vou substituir por 8. Que eu quero encontrar raízes exatas para montar o gráfico bonitinho. Se eu substituir x por 8, 8 menos 4 dá 4. Raiz quadrada de 4 dá 2. Lembrando que esse ponto aqui de cima, ele é um ponto aberto, tá? Por quê? Não é maior ou igual a 4, é só maior do que 4. Então, o 4, ele vai servir só para a gente calcular o limite, tá bom? Agora, eu vou calcular uma outra tabela. Quando a gente tem funções com várias sentenças, é isso que a gente faz. Eu calculo, na verdade, várias tabelas, uma para cada sentença, para os valores menores do que 4. Então, eu vou botar 4, 3 e 2. Pode o 4? Pode, só vai ter que indicar que esse ponto vai ser aberto. Então, se x for 4, 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 8 dá 0. Se x for 3, 2 vezes 3 dá 6. 8 menos 6 dá 2. E se x for 2? 2 vezes 2, 4. 8 menos 4, 4. Então, só tem que lembrar que esse ponto aqui também é aberto. E aí, vou esboçar esse gráfico no plano cartesiano. Lembrando que a gente tem uma função, né, raiz aqui em cima e uma função polinomial do primeiro grau, que é uma reta. Vou colocar aqui o 4. Então, aqui vai ser o 8. E aqui vai ser o menos 4. Estou trabalhando assim, gente, só para poder a escala ficar mais ou menos aceitável, certo? Então, ó, se x for 4, vai ser 4 com 0, então é aberto. Vou até apagar aqui, ó, para o eixo não me atrapalhar. 4 com 0, 5 com 1, então aqui mais ou menos aqui. E o 8 com 2, aqui mais ou menos aqui. Então, essa parte aqui é uma função raiz, é assim, né? E a outra parte é uma reta. 4 com 0, 3 com 2, aqui mais ou menos. E 2 com 4, aqui mais ou menos. Aqui é uma retinha. Decrescente, professora? Decrescente, ó, o x está negativo, né? Então, esse aqui é o gráfico.
Então, vamos lá. Qual é o limite com x tendendo a 4? Pela esquerda, vai dar 0. E pela direita também. Eles estão, embora o ponto seja aberto, o limite pode ser um ponto aberto, tá? Imagem é que não pode. Então, os dois, né, estão tendendo à altura 0 do gráfico. Então, a resposta aqui é 0.